Muito bem, meus queridos e amados discípulos do conhecimento, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a farmacologia respiratória da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, alguns tópicos importantes, vamos conversar inicialmente sobre a fisiopatologia e mais para frente da aula eu quero fazer uma coisa diferente com vocês hoje. Eu vou fazer umas perguntas e dialogar sobre essas perguntas com vocês, tá? Eu sou o professor Pedro e esse é o Conexão em Ciência de hoje. Muito bem, então todos vocês sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai conversar um pouquinho sobre os principais aspectos da farmacologia respiratória, focando principalmente na asma, na doença pulmonar obstrutiva, tá? Isso é um tema muito recorrente para o pessoal da medicina em prova de residência. E é um tema muito interessante porque ele é muito rico, amplamente rico na farmacologia, né? E a fisiologia, logicamente, também é muito rica. Quando a gente fala de asma brônquica, quando a gente fala de doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos que ter em mente o seguinte: tanto a asma quanto a DPOC são as duas principais doenças inflamatórias crônicas, tá? Respiratórias crônicas. E nas duas doenças, tanto na asma quanto na DPOC, como a gente vai ver, eu vou colocar um slide bem específico sobre essa diferença mais à frente, as duas patologias são obstrutivas ao fluxo respiratório, tá? Então, como a gente pode observar, asma e DPOC, elas são caracterizadas por uma hiperresponsividade das vias aéreas, tá? Inferiores, uma limitação variável desse fluxo, a variável do fluxo aéreo, reversível no caso da asma, e a gente vai ver que irreversível na grande maioria dos casos de DPOC. Então, na asma, reversível espontaneamente ou com tratamento, que é o que a gente vai discutir rapidamente na aula de hoje, tá? Manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de dispneia. Então, sintomatologicamente falando, dispneia, sibilância, lembrem-se, isso é importante, costuma cair muito em prova, tá? Sibilância, nem tudo que sibila é asma, tá? Aperto no peito e tosse, particularmente à noite, e a gente já vai conversar por quê, e pela manhã ao despertar, tá ok? Muito bem, o que a gente tem que relembrar, e que é importante citar, antes de destacar esse remodelamento, tá, que vai acontecer nas vias aéreas, esse remodelamento vai ser importante para caracterizar fisiopatologicamente, sintomatologicamente, o quadro da asma e da doença pulmonar obstrutiva. Tá? E a gente vamos focar primeiro aqui na asma. O epitélio, esse epitélio das vias respiratórias inferiores, é um epitélio colunar, em que a gente tem a presença de células caliciformes, tá? E essas células caliciformes são produtoras de muco, ok? Então a gente tem um epitélio pseudoestratificado ciliado, né? Em que eu tenho células caliciformes produtoras de muco. Além disso, nós temos uma camada mucosa, tá? Essa camada mucosa, ela apresenta normalmente algumas células inflamatórias, mas muito poucas células inflamatórias. Nós temos uma camada muscular, ok? Que vai ser importante também quando a gente observar as alterações de remodelamento. Tá? Então, um músculo liso. E, principalmente, a gente não pode deixar de destacar a presença das glândulas. Tá? Nós temos a camada submucosa e a presença de glândulas, que vão ser importantes para também a produção do muco. Tá? O que acontece na asma? Na asma, a gente tem o surgimento de uma camada espessa de muco. Tá?
Decorrente de quê? De um maior número de células caliciformes. As células caliciformes, elas sofrem metaplasia. Legal? E toda vez que elas sofrem metaplasia, elas aumentam a produção de muco. Tá? Então isso é importante lembrar. Aumenta a produção de muco, as células caliciformes elas vão sofrer metaplasia. O que mais que vai mudar? As glândulas vão sofrer hiperplasia. Tá? As glândulas secretoras presentes na camada submucosa vão sofrer hiperplasia. Então mais muco vai ser produzido. Então no final eu vou ter um tampão de muco. Tá? Um tampão de muco que vai ser importante para aumentar a obstrução dessas vias. Associado a esse tampão de muco, eu vou ter um aumento da infiltração de células inflamatórias, mononucleares, eosinófilos, principalmente na fase tardia. E na camada muscular eu vou ter uma hipertrofia e hiperplasia do tecido muscular. Ok? Então isso vai ser importante para o remodelamento das vias aéreas no quadro da asma. Tá? Então, caracteristicamente, nós temos uma inflamação crônica. Aqui a gente pode ver o calibre, tá, dos brônquios normais. Quando há uma inflamação crônica, e essa inflamação crônica com aumento da produção de muco, o broncoespasmo, né, no caso, e há quase por completa obstrução desse diâmetro do canal, né? Então, com uma obstrução quase completa desse fluxo de ar, da possibilidade do fluxo de ar. Tá? Quanto aos tipos de asma, nós temos classificado 3 tipos. Eu aqui coloco só 2, tá? Que é a asma alérgica, que responde por 70% dos casos e que tem uma sensibilidade a um antígeno, então tem a produção de IgE. E a asma não alérgica, onde não há a hipersensibilidade a um antígeno. Quer dizer, o paciente ele apresenta o processo inflamatório, é semelhante à asma alérgica, mas aqui eu não tenho a produção de IgE. Tá? Mas nas duas eu tenho a presença de eosinófilo, isso é muito importante. Por fim, eu tenho a característica da asma criptogênica, que não tem uma causa definida, ok? Que muito perpassa por uma característica genética, uma alteração genética. Por exemplo, há relatos de causas de asma criptogênica com o aumento da síntese de leucotrieno B4. Tá? Então isso favoreceria quadros quimiotaxia de neutrófilos e aumento da inflamação e quadros de asma, tá? Então conhecido como asma criptogênica. Mas não vou falar dela nesse momento, tá ok? Dos principais fatores que predispõem à asma, bom, na asma alérgica, claro que a gente não pode deixar de destacar os alérgenos, os principais alérgenos, principalmente nos nossos dias, nas sociedades agora convivendo no meio urbano, né? Então pólen, pelo de animais, domésticos, fungos, ácaros, alérgenos de farinhas e grãos. Quer dizer, e essa vida urbana e moderna, ela prejudica muito e favorece o aparecimento de doenças como a asma e doenças alérgicas, porque o indivíduo ele se alimenta mal e ele tem exposição constante do ambiente a esse tipo de, por exemplo, poluentes, como a gente vê na DPOC. Tá? Fumaça de cigarro e outros poluentes ambientais que podem desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica e a asma, associada principalmente a substâncias irritantes ambientais, como pelos de animais, quer dizer, mudanças alimentares, diminuição do consumo de ômega 3, pessoal da nutrição, isso é importante, apesar da nutrição na Unirio não ter a farmacologia respiratória na grade, mas é importante porque a diminuição de ômega 3 favorece o aumento de espécies reativas de oxigênio, diminuição de antioxidantes e com isso, consequentemente, favorece dos indivíduos mais suscetíveis, que são os atópicos, o desenvolvimento dos quadros de asma, tá? Nos indivíduos que apresentam asma não alérgica, as substâncias químicas, né, spray de pintura, solventes, indivíduos que trabalham em indústria da produção de solventes, spray de pintura, tá? Eu chamo a atenção aqui para os fármacos. Os fármacos podem desencadear episódios de asma. Um dos mais destacados são os anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Isso é questão de prova, é muito importante. A aspirina, por exemplo, ela pode desencadear um quadro de asma. Tá? Por quê? Se a gente lembrar dos anti-inflamatórios, ainda vai ter uma aula específica sobre isso, mas os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem a via da ciclooxigenase. Quer dizer, o ácido araquidônico ele não é clivado pela ciclooxigenase, ele só
vai ser clivado pela via da lipoxigenase, gerando os leucotrienos. Então você desloca essa via para a via dos leucotrienos, tem um aumento da produção de leucotrienos, e com isso os leucotrienos são uma das principais moléculas responsáveis pelo quadro sintomatológico e fisiopatológico da asma. Tá? Então é importante lembrar disso. Os beta-bloqueadores também. Tá? Qualquer beta-bloqueador, eu vou falar isso no caso clínico que a gente vai avaliar no final da aula, tá? Mas é importante, os beta-bloqueadores qualquer, mesmo os mais seletivos. Tá? Com relação aos exercícios físicos, nós vamos comentar no final da aula, mas os exercícios físicos podem desencadear um quadro de asma. A fisiopatologia não é muito conhecida. O que se acredita? A hipótese é que existem pacientes, indivíduos que são mais suscetíveis, como eles têm um desnudamento epitelial. Esse desnudamento epitelial, quando o indivíduo hiperventila, tá, ele expõe a submucosa ao ar e desencadeia o broncoespasmo, quer dizer, você tem um ressecamento da região, terminações nervosas dessa região são estimuladas e com isso eu tenho o broncoespasmo. Tá? Então essa é a hipótese mais descrita, mais conceituada sobre o exercício físico e os episódios de asma. Tá? E nós temos os fatores genéticos também, como eu falei, vão ser importantes no desencadear da asma. Tá? Quanto à fisiopatologia, rapidamente, a asma é um desequilíbrio entre a resposta TH2 e TH1. A imunologia, pelo amor de Deus, mas não tem jeito. A asma é importante a gente relembrar a imunologia. Então, o que acontece? Um alérgeno, ele vai ser apresentado, vai ser reconhecido e apresentado por uma célula apresentadora de antígeno através de uma molécula MHC de classe 2 para um linfócito T helper, tá? Um linfócito T que vai ser ativado via TH2 no caso da asma. Então esse desequilíbrio da asma ele é gerado por diversos fatores. Um deles é a alimentação, como eu já havia citado. Tá? A exposição ambiental, quer dizer, esse desequilíbrio, o contato com patógenos, vírus, quer dizer, que são respostas mais TH1, isso não acontece. Tá? Então eu tenho um desequilíbrio, eu tenho mais resposta TH2. E a resposta TH2, ela tem citocinas particulares, IL-4 e IL-13, vão estimular a diferenciação dos plasmócitos com a produção de IgE. IgE vai se ligar à membrana do mastócito. Uma vez que eu tenha de novo a interação com o alérgeno, quer dizer, se eu tive com pelo de animal, se eu tiver de novo contato, esse alérgeno vai se ligar a IgE na membrana do mastócito e o mastócito vai degranular. Quando o mastócito degranula, ele libera diversas substâncias importantíssimas nos episódios de alergia, né? E vai ser importante também na asma. Dessas substâncias, eu destaco principalmente a histamina, tá? Que vai ter um papel fundamental na asma, principal nas doenças alérgicas, na asma alérgica. Tá? Os cis-leucotrienos são os leucotrienos, as prostaglandinas, principalmente prostaglandina D2, e citocinas, mais citocinas que vão ser fundamentais nesse quadro. Tá? E com isso eu vou ter toda aquela modificação que a gente relatou, o remodelamento das vias aéreas. Tá? A IL-13 continua diretamente possibilitando essas alterações. IL-5 e IL-13 vão ser importantes para a quimiotaxia de eosinófilo. E o eosinófilo é um importante marcador na asma e ele vai liberar corpúsculos lipídicos, mais cis-leucotrienos, enzimas que vão potencializar a resposta imunológica inflamatória e que essas enzimas vão possibilitar ainda mais a lesão no local, tá? A lesão epitelial local no quadro da asma, mais citocinas. O que se sabe atualmente é que também tem uma resposta TH17 na asma. Essa resposta é importante para a quimiotaxia de neutrófilos e também para o remodelamento, potencializando o remodelamento. E nós também temos na asma, já descrito, resposta TH1, com a produção de interferon gama e TNF-alfa. Claro, essa resposta TH1 menor que a resposta TH2. O que controla tudo isso? Um linfócito T regulador, o Treg, com a produção de IL-10 e TGF-beta. Isso pode regular essas moléculas. Então, o IL-13 e a eutaxia de eosinófilos aumenta a produção de leucotrienos e aumenta ainda mais a quimiotaxia de eosinófilo, então potencializando o quadro. Tá? Então, de forma bem rápida e simplificada, é apresentada a fisiopatologia da asma. Tá?
E isso, claro, como eu tenho um bloqueio da função da respiratória, eu tenho uma alteração no volume expirado, quer dizer, a espirometria é o teste principal para diagnosticar asma, tá? Então o VFUM, então o VFUM, que é o volume expirado forçado no primeiro segundo, ele é alterado no asmático, como vocês podem ver. Por quê? Porque tem uma obstrução das vias, né? E esse asmático, uma das drogas principais para o tratamento são os beta-2 agonistas adrenérgicos. Então, após o uso do beta-agonista, a gente pode ver uma melhora dessa capacidade expiratória, tá? Isso é importante. Então, quais são os fármacos importantes? Os agonistas beta-2 são de fundamental importância. Nós temos os agonistas de curta ação, que são os SABA, e os agonistas de longa ação, que são os LABA. Tá? A teofilina, que é uma metilxantina, que é análoga à cafeína, que tem a característica de inibir, entre outras funções da teofilina, a fosfodiesterase 4. Com isso eu tenho um aumento do AMP cíclico, e com o aumento do AMP cíclico eu tenho menos cálcio dentro da célula e eu faço menos contração muscular, como resposta na asma, broncodilatação. Tá? Como resposta parasimpática, quer dizer, do nervo vago, a inervação vagal pulmonar, ela vai liberar acetilcolina, que vai provocar broncoconstrição. Tá? E isso é claramente desfeito com os antagonistas muscarínicos. No caso da asma, o brometo de ipratrópio ou atrovente. E no caso da DPOC, o tiotrópio, tá? Que vai ser útil. Como os anti-inflamatórios, quer dizer, nós temos o grupo dos broncodilatadores e dos anti-inflamatórios. Como é uma doença inflamatória, é importante o uso dos anti-inflamatórios. Os corticoides são de destaque como os anti-inflamatórios mais usados no tratamento da asma, geralmente associados a beta-2 de longa duração. Os inibidores, a zileutina, inibidor da 5-lipoxigenase, que é a enzima que catalisa a conversão do ácido araquidônico em leucotrienos, e os inibidores antagonistas dos receptores de leucotrienos, que é o zafirlucast e o montelukast, tá? Que vão ser importantes. Nós temos as classes mais novas, que são os anticorpos monoclonais contra as IgEs, como o omalizumab, é uma das drogas já utilizados, mas é muito caro, é feito por técnica de biologia molecular, então uma ampola custa R$ 2.500. Tá? E nós temos os estabilizadores de membrana dos mastócitos, que são que é o cromoglicato, tá? Que vai possibilitar a estabilização da membrana, não há degranulação do mastócito, não há a liberação das moléculas pró-inflamatórias na asma, tá certo? E aí, ficou alguma dúvida? Olha, a partir da aula de hoje, eu vou, sempre no final das videoaulas, indicar um livro, tá? Que eu acho importante. Apesar da nossa metodologia aplicada, educacional, moderna, não ser adaptada aos dias de hoje, ser muito antiquada, ler é o essencial, tá? Sempre. Mesmo que isso pareça um jargão, mas é essencial. Então eu vou deixar um livro hoje que eu indico para vocês lerem. Esse livro chama-se Os Botões de Napoleão. É a história das 18 moléculas que mudaram a humanidade, tá? Então eu vou deixar aqui registrado uma foto do livro. Então podem, quem tiver interesse, quem puder, pega o livro emprestado, adquire o livro. Não é merchan meu, não estou ganhando nada com isso. É só para que vocês tenham mais conhecimento sobre os assuntos envolvendo a ciência, tá? Então, beijo do magro.